Senhoras e senhores, bem-vindos para nossa aula de Educação Física. Estamos trabalhando os assuntos esportes de aventura, né? Esportes de aventura no meio urbano, esportes de aventura no meio natural. Então, na aula de hoje, nós vamos tratar também de um esporte praticado no meio natural, né? Mas vocês bem sabem como que funciona a nossa aula, né? Então, já sabe que antes de começarmos nossas aulas, para quebrar aquela tensão, para ativarmos a nossa musculatura e começarmos melhor a aula, vamos fazer aquele alongamento, fazer aqueles movimentos bastante recomendados e super necessários, né? Então, no ritmo da música, já vai soltando pernas, soltando braços, para começarmos melhor a nossa aula de hoje. Joga os ombros lá à frente. Já aproveita que está nesse movimento, né? Lá atrás. Traz a mão ao peito, gira o tronco. O tronco para o outro lado. Soltou novamente, relaxa. Costas retas, o queixo toca o peito. Pro teto. Pro lado. Para o outro, gira a cabeça, olha aí, junta as mãos, traz lá no peito, para baixo, soltou. Aquele exercício que nós já fizemos bastante, né? Aquele exercício de inspiração e expiração. 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos. Fininho, de volta, durante 3 segundos. Mais uma, bem forte. Olha aí, solta, relaxa. Muito interessante, né? Esses exercícios são exercícios curtos, exercícios rápidos, mas que são bastante recomendados à sua prática cotidiana, né? Então, sempre que tiver um intervalinho, levanta, faz esses exercícios, faz esses movimentos, traz a água, mantém a água perto de você, mantenha-se hidratado, né? Às vezes o clima está frio, né? Mas a água sempre é necessária. Então, hidratação muito importante. Então, mantenha-se hidratado, realize atividades que quebram a tensão que é criada, né? Ficarmos tempo sentado, tempos deitado, bastante tempo deitado, né? Realizando essas atividades, então é necessário estar realizando essas atividades. Aproveita que eu estou falando de atividade, né? Você já entra lá no Classroom, clica na atividade, realiza atividades e garanta a presença na aula de hoje, que também é importante. Então, precisamos saber ter esse retorno que você acompanhou a aula, né? Então, faz a atividade e garanta a sua presença. Recadinho também, que às vezes eu dou no final, no meio da aula, no início da aula, né? Mas que é sempre válido, é importante para vocês. Então, na prática de aventura, na prática corporal de aventura que temos hoje, esporte radical, temos a tirolesa. Então, o que consiste a tirolesa? Então, é a descida através de cabos de cordas de um ponto a outro. Então, essa descida também que se dá muito difundida no ecoturismo, né? O ecoturismo explora bastante essa prática, que se dá no meio natural. Então, temos duas imagens aqui que retratam bastante. Então, existem várias manifestações, vários tamanhos diferentes, né? Então, tem tirolesas que são mais curtas, tem tirolesas que são bem mais longas, tem tirolesas que passam de quilômetros de distância, né? Então, tem várias manifestações, vários estilos diferentes, mas todas elas têm suas peculiaridades, seus cuidados necessários, a segurança também que o praticante deve tomar, né? Não só o praticante, mas a pessoa que está, o parque, enfim, quem está ofertando essa atividade também tem seguranças, uma série de cuidados que tem que ser tomados, né? Então, a prática corporal de aventura hoje é a tirolesa. Então, contextualização histórica, então, temos uma história, tem o porquê da criação, né? Como que ela foi criada,
para que é utilizada, né? Então, antes de qualquer atividade, contextualizamos historicamente e ela trazemos para os dias atuais e como que ela funciona. Então, vocês já sabem a dinâmica, o mecanismo da aula, né? Então, a tirolesa é uma atividade esportiva radical, ou de aventura, né? Que é originária da região de Tirol, na Áustria. Então, fica fácil, né? O nome vem da região da sua criação, né? Então, ela foi criada em Tirol, uma cidade que fica da região de Tirol, né? Que fica na Áustria. Então, no início, ela foi utilizada apenas para a travessia de coisas importantes sobre rios e montanhas da região, assim também como mantimentos animais e até pessoas, né? Então, nessa região aqui, nessa imagem que temos a região que está sendo retratada, né? A região de Tirol, então eles utilizavam a tirolesa, né? Para travessias de equipamentos, para travessias de mantimentos, de alimentos, também temos aqui animais, né? Precisava ir de um ponto a outro, né? Do ponto A ao ponto B, então eles utilizavam a técnica da tirolesa para fazer essa travessia. Então pode ver que é uma região montanhosa, de difícil locomoção, né? Então a técnica, a utilização da tirolesa tinha essa finalidade, né? Levar mantimentos, animais, pessoas, era transporte, né? Então não tinha a finalidade esportiva que nós temos hoje, sim a finalidade de transporte de várias coisas que eram utilizadas na região. Então aí nasce a modalidade, a prática esportiva que nós estamos vendo hoje, que é a tirolesa. Então no século XIX, em meio à guerra presente na Europa, né, que destruía as passagens e caminhos, a tirolesa também foi utilizada, né, como um meio de transporte mais eficaz para a população e para os soldados, né? Então, tanto população como a destruição de caminhos, de estradas, né? Então a tirolesa foi utilizada. Até mesmo os soldados utilizavam a tirolesa, né, para ir de um ponto a outro, utilizando essa técnica, essa modalidade, né, que foi utilizada no início como meio de transporte. Então hoje a tirolesa se tornou um dos vários esportes radicais, sendo realizadas no mundo inteiro. Então é bastante difundida, bastante praticada no mundo inteiro, né? Com várias alturas e distâncias é possível desfrutar da sua prática em lugares como parques, viveiros, bosques, montanhas, terrenos acidentados, entre tantos outros lugares que a prática da tirolesa, né, pode estar sendo realizada, né? Então, bastante difundida, bastante explorada no ecoturismo, né? Nós falamos do ecoturismo, né, que é a prática de utilização da natureza como finalidade turística, né? Então, o pessoal procura bastante essas práticas para sair da sua rotina diária, né, sua rotina principalmente no meio urbano, né, vai para o meio natural e aí acaba realizando, praticando essas atividades radicais, né, digamos assim, que são as atividades esportes de aventura. Então aqui temos um exemplo nessa imagem que retrata a prática da tirolesa, né, no ambiente aqui temos um ambiente aquático, né, está sendo retratada ali a prática. Então o praticante acaba tocando a água também. Então é uma das modalidades da tirolesa, né, que é a passagem por cima ou tocando ou apenas por cima de rios, riachos, lagos, entre outros tantos locais. Então a tirolesa ela vai consistir o quê? Ela consiste num cabo aéreo ancorado entre os dois pontos, né, onde o praticante é preso com mosquetões a uma cadeira de alpinismo. Lembra da aula passada que nós tínhamos a cadeira de alpinismo que era utilizada, né, a cadeira da prática que era utilizada, então ela é chamada de harness também, então tem essa outra prática. Então e desloca-se, então a prática da tirolesa, né, é deslocar-se de um ponto, de um local a outro por este cabo. Então eles são auxiliados por rodanas no sentido horizontal. Vivenciando a experiência, né, o praticante curte a adrenalina e as belas paisagens. É de fácil praticidade, né, pois não demanda de esforço físico do indivíduo e pode ser praticado por qualquer pessoa. Então tem algumas restrições, né? Então pessoas que têm alguns problemas com altura, medo de altura, fobias à altura, velocidade também, alguns problemas cardíacos também, às vezes é não aconselhado a não estar realizando essa prática, né? Então tem algumas restrições. Todos podem praticar? Sim, mas existem restrições, né? Assim como toda e qualquer prática existem restrições, na tirolesa isso não é diferente, né? Mas a adrenalina que é produzida ali, a sensação de liberdade e o visual que você tem, acaba compensando, às vezes, o medo, né? Que sempre vai ter um medo, né, de estar no início, né, da prática. Então, todo esse medo é superado e a recompensa é muito grande na sua prática. Então, temos aqui uma imagem também que retrata a prática da
tirolesa. Então podemos ver que aqui ela vem em alta velocidade, né? Também tem, dependendo da altura, de graus de inclinação, né? Tudo isso tem relação com a física, então dependendo do grau de elevação e tudo mais, então ela pode atingir maior ou menor velocidade. Aqui também, então, aqui, ó, vocês já viram aqui a imagem, né? Então vocês já estão se perguntando, né? A pessoa já sabe, né, que a tirolesa é uma das maneiras que o jogo eletrônico que muitos de vocês jogam, né? Que todo mundo fala que é bastante difundido, que é o Free Fire, né? Então o pessoal que joga Free Fire sabe que a tirolesa é uma das maneiras que o pessoal, quando começa o jogo, né, tá no avião lá, vai chegar no mapa que escolheu, né? Então ele utiliza-se uma das maneiras é a utilização da tirolesa, como está retratado nessa imagem aqui. Então antes de iniciarmos, quem joga, né? Eu não sou jogador, então quem joga então já sabe que antes de iniciar o mapa, iniciar o jogo, ele acaba, para chegar, né, no local que ele quer, né, ele acaba utilizando a tirolesa. Então é uma das maneiras. Então fica fácil também a assimilação, né? Principalmente o pessoal que gosta do jogo eletrônico, né? Aqui fica também, a assimilação fica fácil o conhecimento. Bora para a atividade então? Falamos sobre a contextualização histórica, falamos sobre como que funciona a tirolesa. Temos a nossa primeira atividade da aula de hoje que fala o seguinte: qual é a origem da tirolesa e qual era seu objetivo quando foi criada? Na história da tirolesa, então ela tinha um objetivo e da onde é a sua origem. Vou ter um tempinho, já voltamos.
retornando então, galera, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Qual a origem da tirolesa e qual era seu objetivo quando da criação, né? Quando ela foi criada, ela tinha objetivo. Quando ela foi criada e que o objetivo era, resposta correta, então ela é originária da região do Tirol, que fica na Áustria, era utilizada apenas para a travessia de coisas importantes sobre os rios, montanhas da região, né? Como mantimentos, animais e até pessoas. Então ela veio da região do Tirol, na Áustria, né? E no início ela é utilizada como meio de transporte. Então era a maneira que eles utilizaram para fazer esse transporte, eles utilizavam da tirolesa. Então, e a segunda atividade, aqui temos mais uma atividade, né? Que para vocês, descritiva também, faz as suas anotações que falam o quê? Como funciona a tirolesa? Faz as suas anotações, volta lá, revê os conceitos e coloca como que funciona a tirolesa. Já já voltamos com a correção.
E voltando, galera, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que é como funciona a tirolesa. Resposta correta, então, ela é o quê? Ela vai consistir em um cabo aéreo ancorado entre dois pontos. O praticante é preso com mosquetões a uma cadeira de alpinismo e se desloca de um local a outro por esse cabo, né? Esse cabo é auxiliado por roldanas e o deslocamento se dá no sentido horizontal. Então a tirolesa funciona dessa maneira, de um ponto a outro, sentido horizontal, na descida. Sentado em cadeirinhas, né? Como a cadeirinha utilizada no rapel, então pode ser a mesma cadeirinha aqui, né? Então na tirolesa utiliza essa cadeirinha também para fazer esta prática. Então, dentro da prática tirolesa, né, nós temos algumas manifestações, algumas diferenciações. Temos a primeira delas aqui, que é uma tirolesa um pouco mais, a adrenalina é maior, né, que a sua descida vai ser desta maneira como está retratado na imagem, que é chamada a Fantastic Cable, que consiste o quê? É uma variação da tirolesa, né, em que a travessia é feita com o corpo na horizontal em vez de sentado ou na vertical, né? Lembra lá a tirolesa? É feita sentada, né? Então, aqui na Fantastic Cable, o praticante, né? Não o atleta, sim, o praticante, né, fica deitado. Então, todo o apoio se dá desta maneira aqui, né? Então, a prática vai intensificar maior a sensação, né? Então, aqui nessas duas imagens fica mais fácil de visualizar. Então, em vez do atleta estar sentado, o praticante, né? Perdão, aqui não temos atletas, e sim praticante, né? Então, o praticante fica deitado. Pode ver que ele já tem equipamentos a mais de segurança, então além do capacete, ele acaba utilizando óculos, porque a velocidade que essa prática tirolesa atinge, né, é bem maior do que a prática da tirolesa sentada, né? Então temos essas duas manifestações aqui dentro do Fantastic Cable. Então, como nós vimos na aula passada, na prática do rapel e nas medidas de segurança, né, dentro da tirolesa nós também temos equipamentos necessários, equipamentos de segurança, né? Então, quais são eles que são obrigatórios? A cadeirinha de alpinismo, que é essa daqui, o capacete, está retratado aqui, anel de fita, a corda, mosquetões e a polia tirolesa. A polia tirolesa está aqui, mosquetões, fita, a corda que não foi colocada ali. Então, todos esses equipamentos são necessários para a prática da tirolesa, né? Então tem toda a segurança que deve ser tomada para a sua prática. Daí aqui são alguns dos equipamentos necessários para essa prática. Então, como nós falamos, né, nós vimos nas primeiras imagens, então existem dois tipos principais de tirolesa, né? Então temos o quê? A tirolesa que é realizado seca, que é chamado de seca, né, que é o quê? Que vai consistir em começar o trajeto em uma plataforma e terminar pousando em terra firme. Então, não há contato com o meio aquático. Então, isso é chamado de seca. Então, começa na plataforma e termina no chão ou até mesmo em cima de outra plataforma. Então, desceu, não teve contato com água, chamado de seca. E se a sua queda, se o seu término for em água, é chamado de molhada. Então, fica bem tranquilo, né? Molhada tem relação com água e a seca não tem relação com água. Fica os dois tipos diferentes de tirolesa que se dá no final da sua prática. Então aqui temos a imagem que retrata, né, as duas imagens de praticantes chegando ao destino, né, que é chamado de seca. Então pode ver que não tem ambiente aquático nenhum, né? Então a chegada se dá em terra firme. E a segunda é a molhada, né? Então nas duas imagens fica fácil, né? Então a primeira e a segunda imagem, a chegada do praticante se dá no ambiente aquático, que é chamado de molhada. Então fica bem tranquilo os dois tipos diferentes de tirolesa, né? Conforme onde o praticante, assistindo de atleta, né? Mas é o praticante, onde o praticante chega, se dá o estilo dela. Bora para a nossa atividade então? Falamos sobre estilos, sobre algumas modalidades, a segurança, equipamento de segurança. Temos uma atividade agora que fala o seguinte: qual a diferença entre os principais tipos de tirolesa? Então volta lá, rever os tipos de tirolesa que tem. Vamos ter um tempinho para realizar essa atividade, descreve lá, já voltamos.
E voltando, galera, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era a diferença, a diferença, né, entre os principais tipos de tirolesa. Então, a resposta correta fala o quê? É a forma que o praticante vai chegar, né? Se for em terra firme, se for em outra plataforma seca, se for em ambiente aquático, né, em lagos, rios, piscinas, é chamada de molhada. Então, são os dois, as diferenças entre os dois tipos distintos de tirolesa, né? Bem tranquilo, é onde o praticante vai chegar. Então, para a prática da tirolesa, né, vocês viram lá, dependendo, por exemplo, na Fantastic Cable, lá que a velocidade é muito alta, né, então você precisa parar, né? Você não vai ficar ali eternamente andando de tirolesa, né? Então você precisa chegar no seu ponto final, né? Então tem que parar. E para isso nós precisamos o quê? De freios, né? Então não é, eu vou parar e pensou em parar, parou. Não, então existem sistemas específicos de freio que são utilizados na tirolesa, né? Então existem inúmeros, vamos destacar alguns deles aqui, são 5, nós vamos destacar, né? Que são os sistemas de freio que o praticante vai estar utilizando para fazer essa parada. Então o parque que oferece, a equipe que oferece essa prática, né, essa prática de tirolesa, então utiliza-se de um desses sistemas de freio, né? Então o sistema de freio vai estar ligado sempre à velocidade do deslocamento do indivíduo ou do objeto, né? A velocidade, por sua vez, vai depender tanto da tensão e ângulo dos cabos da tirolesa, né, também o raio da polia e alguns outros elementos que vão estar influenciando, né? Então dependendo de como for tensionado esses cabos, né? Então é tudo questão de física, né? Então existem engenheiros que vão estar fazendo esses cálculos, né, para verificar a questão de velocidade, né? Então dependendo da tensão dos cabos, da distância, então tudo isso daí vai influenciar na velocidade final. Então dependendo dessa influência, da distância e tudo mais, né, dos cabos utilizados, e vai ser estudado o melhor freio que vai ser utilizado para aquela tirolesa. Então temos o primeiro sistema de freio aqui, que é a utilização de pequenos paraquedas, como está colocado nesta imagem aqui, né? Então esses paraquedas visam o quê? Eles são acoplados no praticante, né? Seu objetivo é amanciar a descida de forma a auxiliar e reduzir a velocidade, né? Então, como está nessa imagem aqui, o paraquedas é acionado, né, para segurar o praticante. Ele pode ser acionado ao final ou também no início, dependendo do grau de inclinação, da tensão dos cabos, né? Então tudo isso daí é estudado para a sua prática, né? Então temos o primeiro sistema de freios, que é o paraquedas, né? Pequenos paraquedas que são colocados no praticante ou até mesmo em objetos que está sendo descido por essa tirolesa. O segundo sistema de freio é molas de compensação, né? Então nessa imagem nós podemos ver que ao final da tirolesa existem molas. Então o praticante vai chegar e essas molas vão fazer essa frenagem. Então as molas de compressão são acionadas ao final do percurso da tirolesa e no ponto de frenagem, né? O objetivo é ajudar na parada e acionar algumas molas para compensar a aceleração do indivíduo até a sua parada total, né? Então no final do cabo nós podemos ver que tem molas. Assim, aqui no caso o praticante está utilizando de 2 sistemas de freio, né? Podemos ver que atrás ele tem paraquedas, então, e também tem molas, né? Então existem vários, pode ser utilizado vários sistemas de freio, né? Não só um, né? Pode ser um, pode ser mais de um, também pode, né? Quanto mais sistemas de freio tiver, mais segurança vai trazer ao praticante, né? Então aqui no sistema de molas também está sendo auxiliado pelo paraquedas, né? Que é um outro sistema de freios, né? Então temos o sistema de freios de mola. Outro sistema que é utilizado de forma mecânica, né? Então aí tem questão com a gravidade, né? Então que é a perda de gravidade. Então como que funciona esse sistema de freio? É um meio mais mecânico, né, que consiste em regular o cabo principal da tirolesa com pouca tensão, fazendo com que a pessoa gradualmente pare pela força da gravidade, né? Então quanto mais esticado, mais tensionado tiver o cabo, maior vai ser a velocidade. Se o cabo estiver menos tensionado, mais solto, né, ele vai diminuir a velocidade. Então esse sistema de perda de gravidade consiste nisso, né? Você deixar o cabo não tão esticado, deixar menos tensionado para que a velocidade não seja tão alta e assim auxilie também na chegada, né? Então pode ser um outro sistema de freio utilizado, que é a perda por gravidade. Outro sistema utilizado bastante, esse sistema é pouco utilizado no Brasil, né, porque é um sistema bem mais caro, né, então o investimento deve ser bem mais alto para a sua compra, que é o sistema
Zip Stop. Então ele vai consistir o quê? Ele vai consistir no acionamento mecânico que vai gerar um grande campo magnético que vai provocar essa frenagem, né? O sistema é muito utilizado em casos de emergência, né? Então é esse sistema aqui. Como vocês bem sabem lá, né? Se vocês associarem com ímãs, né? Então tem a questão de atração e de repelir, né? Então é esse mecanismo que é utilizado, esse sistema de frenagem, né? Então vai ser ímãs que vão segurar a descida, né? Então é um outro sistema bastante recomendado, né? Como segurança, né? Como último recurso, mas também pode ser utilizado como sistema de freio chamado Zip Stop. E um outro estilo de freio utilizado, né, é o controle por monitor, né? Esse freio é padrão como medida extra de segurança, então é independente da existência de outros adicionais. Ele é controlado por um profissional que pode acioná-lo a qualquer momento, né? O sistema não depende de orientação ou peso da pessoa na tirolesa. Então, sempre, além dos que nós já vimos, né, vai ter sempre um outro sistema de freio que é controlado por monitor, né? Alguns locais tem, outros não tem, né? Mas sempre é recomendado que tenha esse sistema de freio também, né? Então vai estar sendo controlado por computadores, sempre que necessário for, pode-se fazer a frenagem, a parada por lá também, né? Então pode ser utilizado vários sistemas de freios em uma mesma tirolesa. Então dependendo da velocidade que ela atinge, né, quanto mais sistemas de freio, maior vai ser a segurança do praticante. Então são os 5 principais sistemas de freio utilizados nas tirolesas. Bora para a nossa atividade então? Temos mais atividade na aula de hoje que fala o seguinte: atividade objetiva, marca lá, responde, interage no aplicativo Aula Paraná. Consiste em regular o cabo principal da tirolesa com pouca tensão, fazendo com que a pessoa gradualmente pare. Esses sistemas de freio letra A, Zip Stop, letra B, perda por gravidade, letra C, molas de compensação e letra D, pequeno paraquedas. Volta lá, revê os sistemas de freio, revê os conceitos e marca a alternativa correta. Já já voltamos.
Retornando, galera, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que falava o seguinte, que consistir em regular o cabo principal da tirolesa com pouca tensão, fazendo com que a pessoa gradualmente pare, o sistema de freio é a perda por gravidade. Então, conforme a tensão exercida do cabo, né, dependendo da situação, é um sistema de freio utilizado por perda de gravidade. Fica bem tranquilo, né? Revendo os conceitos, fica fácil de realizar essa atividade. Bora para mais um, então? Atividade também objetiva, interage lá, faz anotações, interage no aplicativo, que fala o seguinte: consiste no acionamento mecânico que gera um grande campo magnético, provocando a frenagem. Esses sistemas de freio letra A, controle por monitor, letra B, molas de compensação, letra C, pequeno paraquedas ou letra D, zip stop? Bom, tem um tempinho para realizar essa atividade também, né? Já já voltamos com a correção. Retornando, galera, então, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês. Tinha um enunciado que falava o seguinte, que consiste no acionamento mecânico que gera um grande campo magnético. Esse sistema de freio é o sistema de freio zip stop. Lembra lá, então, nos conceitos de freio? Então, esse sistema de freio que vai ser magnético, né? Então, é chamado de zip stop. São vários sistemas de freio que tem, mas nessa configuração, nessa introdução, então, o sistema é o zip stop. Então, para a prática de toda e qualquer atividade, nós falamos dos cuidados que o praticante deve tomar, né? Então, além de todos os equipamentos de segurança que o praticante tem que estar utilizando, a pessoa, o parque, enfim, a pessoa física, a pessoa jurídica que está ofertando essa prática também tem os cuidados que tem que ser tomados, né? Então, não é qualquer local que pode estar sendo realizada essa prática. Então, há estudos, a regulamentação,
a fiscalização que deve ser feita para essa prática, né? Então, não é, vou montar aqui e vou começar a fazer. Não, tem que ter um monte de cuidados que tem que ser tomado, né? Então, para a prática da tirolesa, né, então nós temos o quê? Quem vai estar regulamentando, fiscalizando e autorizando a construção e a oferta dessas atividades, né, é o CREA, então, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Então, como para estar montando esse equipamento precisa de estudos, um engenheiro mecânico vai estar estudando, vendo ângulos e tudo mais, então existe uma série de estudos que tem que ser feitos, né, para questão de frenagem, de segurança. Então, quem vai estar fazendo essa regulamentação é o CREA. Juntamente com o CREA, nós precisamos o quê? Da prefeitura. Então, todo e qualquer local que vai estar ofertando precisa que a prefeitura emita um alvará de funcionamento. Então, também precisa ter mais esse cuidado. Então, também há estudos que podem que devem ser realizados, né, sobre a prática dessa atividade. Também é super recomendado que no local da oferta dessa atividade, né, esteja, né, colocado lá no exposto o ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. Então, esse ART deve estar colocado no local que oferta essa prática da tirolesa, né? Então, por quê? Porque ele vai estar ali, vai estar alguns dados técnicos da implementação desse equipamento, dos estudos que foram feitos, né? Então, essa anotação de responsabilidade técnica deve estar lá. Quem vai estar assinando essa ART é um engenheiro mecânico, né? Então, é ele que vai estar, ele que projetou os cálculos, ele que orientou para a construção dessa tirolesa, né? Então, não é qualquer local que pode estar realizando, né? Então, precisa de estudos, bastante cuidado que tem que ser tomado, né? Porque ali são pessoas que estão realizando atividades, são praticantes que podem estar, às vezes, ali sofrendo acidentes gravíssimos, até mesmo fatais, né? Se todos os cuidados não forem tomados, né? Mesmo tomando todos os cuidados, os acidentes podem ocorrer, né? Já imaginou se realiza essas práticas, realiza sem os cuidados necessários, né? E os equipamentos sempre, que deve estar sempre em bom estado de conservação e dentro do prazo de garantia, né? Então, todos os equipamentos, a fabricante dá um prazo de garantia, então eles devem ser trocados, devem ser revistos, deve ter feito manutenção periódica deles, para que tragam a segurança maior ao praticante, né? Então, são alguns dos cuidados recomendados necessários, né, para estar implantando a tirolesa. Então, sempre que você for praticar essa atividade, toma cuidado, revê lá se está todos dentro das normas, né, para a sua segurança ser maior. Tranquilo, então? E assim, fechamos a nossa aula, né? Fechamos a nossa aula de hoje aqui, falamos sobre a tirolesa. Então, temos alguns vídeos aqui que vão estar retratando a prática da tirolesa, né? Nesse segundo vídeo aqui, vai falar sobre a tirolesa no Paraná, né, que é a maior tirolesa que existe no Paraná, e o primeiro vídeo que fala da maior tirolesa que existe no país, né? Então, ali existem reportagens que vai falar da distância da tirolesa, algumas práticas nessa tirolesa. Então, é bem interessante essa visualização desse vídeo. E na última aqui, que fala sobre o Fantastic Cable, que é aquela aventura que desce, que o praticante vai deitado, né? Beleza? Então, assim fechamos a nossa aula. Agradeço a companhia de vocês, me despeço e espero encontrá-las na nossa próxima aula. Datê Baiô!